Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos aí ao nosso webinar semanal do Mixtoio, né? E hoje vamos falar de um novo tema aqui, solução para a medição de engrenagem em máquinas tridimensionais. Eu sou o Rafael Spassini, trabalho aqui na Engenharia de Aplicação da Mixtoio, um grupo que a gente tem de engenheiros e técnicos aqui para dar suporte de pré-venda aos clientes, né? A gente cuida das demonstrações, da consultoria técnica, tanto para clientes que estão procurando equipamentos, quanto os que já têm também, né? Às vezes o pessoal tem equipamento e não sabe tirar 100% do potencial dele. Então vamos lá, gente. Eu vou falar um pouquinho de soluções de medição de engrenagem, algumas soluções que a gente tem mais simples no dia a dia, como instrumentos, e vou tocar também, o foco principal vai ser em máquina tridimensional, mas eu queria aproveitar e mencionar outros métodos de controle que a gente tem para esse tipo de produto tão específico que é a engrenagem, né? Então, começar lá. Eu vou fazer uma divisão por categorias aqui. A gente pode estar controlando engrenagens desde usando instrumentos de medição, como equipamentos. A máquina tridimensional vai ser o equipamento mais complexo que eu vou falar aqui, né? O equipamento maior. Mas tem outros meios de controle que a gente pode estar fazendo com equipamentos menores. Então, instrumentação, quem já viu aí medindo com paquímetro, micrômetro, tem alguns controles específicos que a gente pode estar fazendo engrenagens, né? Usando instrumentos. Rugosidade é uma coisa que a gente controla também, é comum controlar em engrenagem. Vai ter alguns acessórios que a gente precisa poder estar fazendo isso. Forma e perfil, dependendo de algumas engrenagens especiais, a gente acaba precisando de equipamentos específicos de medição de perfil. Para engrenagens muito pequenas, a gente tem equipamentos óticos para fazer esse tipo de controle. E quase todos que fabricam engrenagem acabam precisando em algum momento fazer a medição de dureza também. Até porque é comum a gente ter engrenagens que recebem tratamento térmico e muitas vezes recebem só uma camada de cimentação, alguma coisa na parte dos dentes, que é onde as engrenagens têm maior desgaste. E para fazer esse tipo de averiguação, normalmente a gente precisa controlar a dureza. Então, normalmente quem fabrica engrenagem, ou quem trabalha numa empresa que usa engrenagens e vai ter no recebimento, né? Às vezes você trabalha num ramo, não vai fabricar, mas você monta algum componente que usa engrenagem. Então, você vai estar recebendo de um terceiro. Então é comum algumas empresas no setor de recebimento fazer esse tipo de controle, principalmente de dureza nas engrenagens, tá? E máquina tridimensional aí, que vai ser o nosso foco daqui a pouquinho aqui, tá? Uma explicação rapidinha, quando a gente vai medir engrenagem usando instrumento de medição. Os instrumentos mais comuns que a gente tem, que é comum a gente verificar na indústria, o pessoal usando para controlar a engrenagem, são micrômetros e paquímetros. Tem aqui um paquímetro especial, eu não coloquei aqui, queria explicar um pouquinho mais do micrômetro, mas tem um paquímetro especial que é um paquímetro em T. Que ele tem um paquímetro normal e ele tem um outro paquímetro, ele tem um na horizontal e tem um na vertical. Você controla pela profundidade, você vai controlar a largura do arco. É mais ou menos o mesmo controle que o micrômetro vai fazer, tá? O que a gente mede na engrenagem com o micrômetro é o comprimento de arco também. A diferença vai ser a exatidão. O paquímetro é menos exato do que o micrômetro. E o micrômetro não precisa ser esse equipamento inteiro. Então, no caso do micrômetro, a gente tem dois tipos de micrômetro que pode estar usando para medir engrenagem. Vamos lá. A gente tem o micrômetro tipo prato, que ele tem os dois batentes ali, ó, mas com uma área de contato maior, né? Parecem dois pratos. E um outro que é o micrômetro com ponta esférica, que ele simula duas esferinhas ali. Esse que é o prato, ele vai controlar o comprimento de corda. Então, se vocês olharem ali na imagem, como é que funciona para usar esse micrômetro aqui? Tem uma formulinha que a gente calcula, a gente vai calcular esse valor SM aqui, ó. De acordo com os parâmetros da engrenagem, a gente calcula esse valor SM, e aí na conta você vai sair alguma coisa assim. Por exemplo, eu sei que se eu medir entre 3 dentes, a medida que eu espero encontrar é essa, que eu calculei da fórmula. E é isso que você vai medir com o micrômetro. É esse comprimento de corda aqui. Normalmente o pessoal usa esse método aqui quando está usinando a engrenagem,
para ver se ela já está na medida, para ver se ela está com sobremetal, se ela já chegou na medida. Só que isso aqui não é um parâmetro de engrenagem, tá? Isso aqui é só um método de controle para a gente saber se normalmente do desbaste para o acabamento se a engrenagem está pronta, mas não é um parâmetro de engrenagem, tá bom? O outro tipo de micrômetro que a gente usa é esse micrômetro com ponta esférica. Esse aqui ele funciona um pouquinho diferente. Ele vai pegar uma dimensão que a gente chama de dimensão entre esferas. Então, se vocês olharem aqui essa imagem aqui do lado direito, ó, tá vendo? Ó, como se fossem as duas esferas da ponta do micrômetro. Elas vão pegar entre dois vãos ali, ó, né? E aí, isso também é uma fórmula que a gente calcula e a gente vai colocar as duas pontas do micrômetro, esperar achar uma certa medida que é calculada baseada nos parâmetros da engrenagem. De novo, é o mesmo tipo de controle aqui. Não é um controle final de todos os parâmetros da engrenagem, mas é um controle que o pessoal normalmente usa para verificar se a engrenagem já está pronta. Ainda mais quem está no desbaste ou passando para o acabamento, para saber se já está pronta a engrenagem, se ela está aprovada, né? Serve tanto para o número ímpar de dentes, tá? Vai mudar o tipo de fórmula que você usa para calcular essa dimensão aqui DM. E tem um outro, quando o pessoal tem aquele micrômetro convencional, tem uma opção de você colocar roletes. Ele faz a ideia de colocar esses roletes aqui, ó, igual nessa imagem de baixo à direita, é a mesma se você fosse usar das esferas. É um diâmetro conhecido que vai encaixar ali dentro do vão da engrenagem, só que esse aqui só serve para engrenagens com módulos bem pequenos, porque se o dente da engrenagem, se o vão for muito grande, você não vai ter um arame que cabe ali na ponta do micrômetro e consegue servir para medir a engrenagem, né? Então, instrumentação dá para ser usada para medir a engrenagem, mas a gente vai estar controlando parâmetros básicos só para saber se a engrenagem está pronta ou não, mas ele não controla parâmetros de engrenagem, tá bom? Rugosidade. Por que eu quis mencionar a rugosidade aqui? Porque a rugosidade, quem assistiu ao webinar de rugosidade aprendeu um pouquinho mais sobre rugosidade. Quem não pôde assistir, tem aí no nosso canal, aqui no Eventuals, uma apresentação sobre rugosidade que a gente fez, ensinando o que é parâmetro de rugosidade, como é que funciona. O que vai mudar no caso da engrenagem é só questão de acessório, que são as pontas. Porque vocês podem ver na imagem, ó, uma ponta padrão de rugosímetro, ela não consegue vir de ladinho ali no vão da engrenagem, entrar muito fundo no vão para conseguir medir a engrenagem. Então a Mitutoyo ela tem essas pontas especiais aqui, que é principalmente para medir dente de engrenagem, rugosidade no dente de engrenagem. O aparelho do rugosímetro em si é igual ao rugosímetro padrão, tá? Só muda que ele tem uma ponta no formato diferente para conseguir acessar o vão da engrenagem, tá? Dureza, que eu falei, né? Então, tem os durômetros, a Mitutoyo tem uma linha de durômetros para essas medição de dureza em geral, tanto dureza Rockwell, Brinell, Vickers, rock superficial, tem a gama completa, tá? Knup, tem até durômetros para medição de plásticos ou borrachas, tá? No caso de engrenagem, como eu falei, é comum o pessoal ter tratamento térmico e muitas vezes ter um tratamento como cimentação. Então, esse tipo de tratamento, algumas vezes não dá para você usar Rockwell, que é o parâmetro comum. Então a gente acaba tendo que usar Vickers, porque é um material muito duro, né? Então ela tem também a linha de durômetros aqui para Vickers, né? Que eles têm esse jogo óptico aqui para você ampliar bem a imagem lá da marca que o penetrador deixa para conseguir enxergar a dureza. E tem também tem um durômetro especial aqui da Mitutoyo, que é esse Wizard, que ele tem essa ponta que lembra um nariz de golfinho. Ó. Ele tem uma aplicação especial, por exemplo, para medir por dentro da engrenagem. Ó. Quando a gente quer medir dentro... Imagina um durômetro comum, ó, essa imagem aqui de baixo. Ó. Essa imagem aqui de baixo, ó, você não conseguiria... Aqui é uma engrenagem deitada, tá vendo? Você não conseguiria medir dentro do raio da engrenagem. E esse outro durômetro que ele tem essa ponta que lembra um nariz de golfinho, ó, ela consegue entrar lá dentro para medir. Então, tem uma gama também que atende a qualquer tipo de escala de dureza aqui também nesse ramo, a Mitutoyo tem essa linha de durômetros também. E é um tipo de controle comum que a gente faz em engrenagem. Aproveitar aqui também, ó, quem não entende muito de dureza e quiser entender, a gente tem aqui também no evento uma apresentação sobre dureza e durômetros que a gente fez aqui na Mitutoyo ensinando como é que funciona medir dureza, o que são parâmetros de dureza, legal? Agora... Vamos falar um pouquinho, eu vou explicar um pouquinho das geometrias de engrenagem,
para a gente entender quando eu entrar aqui na parte de máquina tridimensional. Então, a gente divide as engrenagens em 4 categorias, tá? Então, a gente tem as engrenagens cônicas, que a gente chama de engrenagem bevel, tá? É a famosa engrenagem cônica. A gente tem as engrenagens cilíndricas, essas da imagem de baixo aqui, né? A gente tem as engrenagens hipoidais e as sem fim. Deixa eu explicar a primeira diferença dessas duas aqui de cima. Ó. O que é uma engrenagem bevel e o que é uma engrenagem hipoidal? As duas são cônicas, tá? Tanto a bevel quanto a hipoidal. Qual que é a diferença? Ó? Na cônica, você pode ter a cônica tanto com dente reto quanto dente helicoidal, igual está na imagem aí. Ó. Já a hipoidal não, ela é sempre dente helicoidal. O que muda? Se vocês olharem essa imagem da esquerda, ó, onde está a bevel, dá para ver que ó, a gente tem pinhão e coroa, né? Os dois eixos, eles estão no mesmo centro, ó. Eles estão concêntricos, né? Ó. Tanto o eixo do pinhão quanto o eixo da coroa, ó. O pinhão, da coroa, eles estão no mesmo centro, né? Eles estão concêntricos. Já na hipoidal, não, ó. O eixo do pinhão e da coroa, eles são excêntricos. Então, a principal diferença, assim, tem outras diferenças de construção e cálculo, tá? Mas batendo o olho, só de bater o olho, para você saber se uma engrenagem é bevel ou é hipoidal, é só você ver se quando as duas, se o par da engrenagem está montado, se eles são concêntricos ou são excêntricos. Nisso a gente distingue cônica bevel ou cônica hipoidal. Engrenagem cilíndrica é a comum, aqui a gente vê na maioria dos casos, né? É quando ela tem o corpo cilíndrico. O formato do dente, se ele é dente reto, se ele é dente helicoidal, o que importa é o formato do corpo da engrenagem, um corpo cilíndrico, tá? E a worm gear, que é aquelas engrenagens sem fim, que a gente tem aqui, ali uma engrenagem que ela gira continuamente, ela tem um alto fator de redução. É muito usado em redutores esse aqui, né? Pessoal, o pessoal está me avisando aqui, acho que a gente está com algum probleminha no chat, né? Então, a pessoa que estiver tentando entrar aí para colocar pergunta, a gente está tentando resolver lá. Está tendo um probleminha no chat, mas a pessoa aqui está trabalhando aqui para resolver, para vocês poderem mandar as perguntas, tá bom? Mas vamos guardando as perguntas aí, que daqui a pouco eles entram e começam a responder, e o meu colega vai trazer aqui para mim sobrar um tempo aqui, eu vou tentar responder de alguns de vocês também, tá bom? Então, continuando lá. Então, aqui eu distingui 4 tipos de engrenagem, tá bom? Para a gente entender melhor como que vai funcionar a medição dessas engrenagens. Vamos falar um pouquinho da máquina tridimensional. Existem alguns controles que a gente faz em engrenagem que normalmente o pessoal tem equipamentos específicos para medir engrenagem. Então existem no mercado equipamentos de medição só de engrenagem. São equipamentos normalmente, para a gente que está aqui no Brasil, são importados, na maioria das vezes não tem assistência técnica no Brasil, são caríssimos, tá? Então é complicado quem tem um equipamento desse. Aquela velha história que a gente fala, quem tem um, não tem nenhum. Quem tem 2, tem um. Por que eu falo isso? Imagina que você tem um equipamento desse na sua empresa e você depende dele para aprovar o seu trabalho. Se aquele equipamento quebra, dá algum problema, você só tem um daquele. E assistência técnica você tem que agendar com 2, 3 meses de antecedência, porque vem um técnico lá da Europa para mexer. Então, por isso que eu falo, quem tem um, não tem nenhum nessas horas, né? Então, por que controlar numa máquina tridimensional? Então, a máquina tridimensional tem algumas vantagens. Primeiro de tudo, é que não é um equipamento específico para medir engrenagem. Qual que é a vantagem disso? Que é uma máquina que não vai servir só para engrenagem, você pode usar ela para fazer outros controles. Vou citar um exemplo breve aqui para quem fabrica engrenagem. Normalmente, quem fabrica engrenagem, a maioria das vezes, ele tem no mínimo 2 processos ali. Ele tem o processo de usinagem do eixo e depois o processo de usinagem que vai fazer o dentado da engrenagem. No mínimo, quem fabrica engrenagem vai ter esses 2 processos, tá legal? Então, imagina no primeiro processo que ele tem ali a fabricação do eixo, né? Ele também tem que controlar o dimensional do eixo, diâmetro, concentricidade, distâncias, comprimentos. E um equipamento que mede só engrenagem, ele não mede esse tipo de característica, tá? Ele mede só parâmetros de engrenagem. Na máquina tridimensional, não. Você vai lá, programa ela mede todas essas outras características também.
Então a máquina, você vai conseguir inserir uma máquina tridimensional em quase todas as etapas de medição da engrenagem, desde o processo de fabricação do eixo, processo de dureza, você vai mandar para um durômetro, lógico, mas no processo de medições dimensionais, você consegue fazer tudo na máquina tridimensional. Então é um equipamento versátil. Além de ter essa versatilidade, vamos lá, alguns pontos que eu queria destacar aqui na máquina, tá? Aí alguém pode pensar assim, pô, mas um equipamento específico de medir engrenagem, ele deve ser mais preciso que uma máquina tridimensional. Verdade, não deixa de ser uma verdade. No entanto, a maioria das engrenagens que a gente tem no nosso dia a dia não são engrenagens de tão alta exatidão assim. São casos muito específicos onde a gente tem engrenagem de alta exatidão. Que são, alta exatidão, eu estou falando de engrenagens polidas, não são nem retificadas, são engrenagens polidas. Então é muito raro um caso onde você vai ter uma situação dessa. Na maioria dos casos, que a gente vai ter redutores, linha de automotivo, motores, turbinas, não chega nesse grau de exatidão. Então a máquina tridimensional atende a grande maioria das tolerâncias de engrenagem que a gente tem no mercado. Eu vou falar um pouquinho melhor lá no final da apresentação, quais são as classes de engrenagem e como é que a gente faz para escolher o equipamento que a gente vai usar para medir. Vai estar lá no final. Mas eu queria destacar isso, que a máquina ela atende a maioria da gama de engrenagens que a gente tem, principalmente aqui no Brasil, tá bom? Então, o segundo ponto é flexibilidade e agilidade, que eu expliquei, a máquina não serve só para medir engrenagem, ela serve para medir várias outras coisas. Uma outra vantagem, a máquina tridimensional hoje em dia não é uma máquina só para laboratório, existe uma linha de máquina só para colocar no chão de fábrica. Quem não estava acompanhando, a gente tem uma apresentação aqui no canal sobre, o nome da apresentação é MyStar, que é uma máquina que a gente tem para chão de fábrica. Quem estiver interessado, pega o link lá, assiste para ver. A gente fala da implantação de máquina de medir no chão de fábrica, então a máquina tem essa vantagem. A máquina não fica dedicada para medir só a engrenagem. Tem possibilidade de automação, como eu disse, já que hoje em dia a gente tem essa realidade de levar a máquina tridimensional para o chão de fábrica, é comum hoje também o pessoal está procurando fazer algum nível de automação. Quando eu falo automação, não é automação só no nível de robô. Aí eu vou colocar um robô que interage com a máquina de medir. Não, a gente pode ter automações mais simples, por exemplo, uma automação onde você vai vem um operador, deixa a peça em cima da máquina e só dá um start. Ele não fala para a máquina que peça que está lá, ele não fala o que é para medir, a máquina sozinha detecta o que está ali em cima, o que é para ser controlado e onde que é para ser mandado o resultado de medição. Isso, querendo ou não, é um nível de automação mais simples. Tá? Mas quando a gente fala a máquina serve para automação, o pessoal pensa em robô. Não é. É qualquer nível de automação, como é uma máquina, a gente consegue fazer com ela. Né? Com o método convencional lá com o instrumento, você depende de uma pessoa sempre estar interagindo ali. Né? E quando a gente leva a máquina para o chão de fábrica, as máquinas tridimensionais hoje elas têm essa opção de fazer compensação de temperatura. E a máquina da Mitoy ela faz compensação de temperatura em tempo real. Então, você tem uma peça, principalmente quem vai medir engrenagem, dependendo do que vai controlar, às vezes demora a medição. Então, vamos dizer que você tem um caso lá que vai levar 40 minutos. A máquina está compensando essa temperatura a todo o tempo. Então, mesmo que a peça esteja lá em cima da máquina esfriando, a máquina vai estar corrigindo essa compensação ao longo do tempo da medição. Tá? Estou falando genérico de máquinas CNCs da Mitutoyo, tá bom? Opcionais. Primeira coisa, eu mostraria para vocês os 4 tipos de engrenagem, 4 classificações que a gente fez ali, né? Então agora deixa eu explicar um pouquinho para vocês, dependendo do tipo de engrenagem, a gente tem os opcionais que a gente pode estar colocando na máquina para poder medir a engrenagem, tá? Então, independente da máquina, vamos falar um pouco dos opcionais aqui agora. Independente da máquina que vem aqui, você pode ter todos esses opcionais. Vamos lá. Primeiro de tudo, cabeçote. Existem 2 tipos de cabeçote, o fixo e o motorizado. Qual que é a diferença? O fixo é igual a esse da imagem, ó. Ele fica fixo para baixo, sempre. Então você tem que montar como se fossem essas pontas estrelas aqui, ó, para poder estar medindo a engrenagem, que ele vai interagir com essa ponta tocando de lado. Já o cabeçote motorizado, vocês podem ver na animação aí, ó, ele gira, né? Então ele pode estar girando na posição ele pode estar girando em volta da engrenagem para ir medindo ela, tá? Então você consegue ter maior acesso com um cabeçote desse. A principal diferença entre um e outro: o cabeçote motorizado, por ele estar girando,
ele tem, tá. O cabeçote indexável, por ele estar girando, ele tem uma incerteza de medição a mais. O cabeçote fixo, por ele não estar girando, ele tem um pouco mais de exatidão. Só que você fica limitado, por exemplo, numa engrenagem que o cabeçote fixo você não vai conseguir medir 360 graus da engrenagem. Só que na maioria dos casos não precisa. Tá? E dentro do cabeçote motorizado, você tem mais duas opções, que é o sensor de toque e o sensor de scanning. Qual que é a diferença? Olha as duas animações aí, ó. Ele está sendo medida a mesma peça. Na peça de cima, ele está medindo a peça só tocando pontos. Na peça de baixo, ele está medindo por arraste. Então, ele entra dentro do furo, ele arrasta dentro do furo. Quando a gente vai medir engrenagem, para medir parâmetros de engrenagem, a gente precisa tocar muitos pontos. Se a gente for medir por toque, demora muito. Então, normalmente, os cabeçotes ele tem a opção de medir isso também por arraste. Aí você vai ganhar muito tempo. Nada. Vou dar uma ideia de grandeza para vocês. Uma engrenagem pequena, vai do tamanho do meu punho aqui, se a gente for medir todos os dentes dela, num cabeçote de scanning, a gente está falando de medir isso aí em 5 minutos no máximo. Num cabeçote de toque, a gente está falando de levar 40 minutos a 1 hora. Porque ele vai ter que tocar muitos pontos dentro do vão de cada dente, né? Então ele gasta... Só a diferença aqui fica pelo tempo. Se você quer fazer um controle, eu preciso fazer um controle diário aqui de engrenagens aqui, periódico e tal, que eu vou usar muito, não fica interessante medir por toque, mas interessante medir por arraste. Quem trabalha em desenvolvimento aí e vai medir de vez em quando, aí tem tempo, aí pode usar só a medição por toque. Lembrando que a medição por scanning, como ela pega mais pontos, ela é mais precisa também, tá? E o último opcional é a mesa rotativa. Isso é um opcional que dá para ser colocado em qualquer máquina tridimensional CNC também. Vocês veem aí no GIF, ó, o que ele está fazendo aí na imagem. Ó. Imagina que é uma engrenagem aqui, né? No caso do cabeçote motorizado, do fixo. A peça fica parada, quem está mexendo é a máquina. E a máquina ela se mexe nos 3 eixos para medir a engrenagem. Né? No caso de uma mesa rotativa, o que vai acontecer? A ponta vai encostar na peça. Quem vai girar é a peça. A ponta ela só vai fazer um movimento de ir para frente e para trás. E quando ela for medir o flanco, ela vai subir e descer. Então, no movimento de ir para frente e para trás, você está mexendo um eixo só da máquina. Ao contrário de quando você não tem a mesa rotativa, que você vai mexer os 3 eixos. O que vai acontecer na prática? Você vai ganhar um pouquinho de tempo, mas você vai melhorar a exatidão. Quanto menos eixos da máquina você movimenta durante a medição, menor é a incerteza, porque cada eixo ele contribui para a incerteza geral da máquina. Quem tem máquina tridimensional e tem certificado de calibração, vai ver que no certificado ele vem mais de uma fórmula de incerteza. Ele vem uma fórmula para cada eixo, uma fórmula para cada diagonal. Mas a máquina no eixo X tem um erro, no eixo Y ela tem outro. Quando você está mexendo os 3 eixos da máquina, você está fazendo uma somatória de todos aqueles lá. Uma combinação, na verdade. Quando a gente tem mesa rotativa, você vai passar a usar só um dos eixos, praticamente. Você tem certeza do giro da mesa, mas ela é bem pequena. E você tem o eixo da máquina ali que vai melhorar a exatidão, o movimento só de um eixo. Então, na prática, o que acontece? Qual que é interessante de colocar a mesa rotativa? Você vai melhorar um pouquinho a exatidão da máquina. É pouquinho, tá, gente? Isso aí a gente está falando, às vezes, de cair uma classe de engrenagem. Você fala, eu consigo controlar a engrenagem de classe 6, mas agora chegou uma aqui classe 5, que é mais apertada. Às vezes eu falo, a máquina não serve, ter que comprar outra. Às vezes a gente calcula, né? De repente, só colocando esse acessório, que é a mesa rotativa, você já consegue chegar nessa exatidão sem ter que trocar o equipamento inteiro, entendeu? O pessoal pediu para me avisar aqui, o chat está funcionando, tá, pessoal? Quem tiver pergunta aí pode colocar as perguntas no chat. Era para um colega meu estar aqui do lado, aqui respondendo junto comigo, acho que ele deve estar vindo daqui a pouco, mas ele já está online aí respondendo as perguntas, tá legal? Agora vamos falar de software. Então a máquina tridimensional, ok, os acessórios, ok. A gente tem agora software. Vou explicar um pouquinho para vocês como é que funciona o software de medição de engrenagem. No caso da Mitutoyo, o software da Mitutoyo é o MCosmos. Né? O MCosmos é a família de softwares da Mitutoyo. E dentro do MCosmos a gente tem um software que chama GearPack. O GearPack é um software de medição de engrenagem da Mitutoyo, tá bom? Eu queria explicar para vocês como é que funciona a interação com esse software, para a gente entender que ele não é
Às vezes o pessoal pensa que a engrenagem é muito complexa, eu não vou saber medir, vai dar muito trabalho, vou ter que pagar alguém para fazer o programa que é complicado. E na verdade, você vai ver que o software faz quase tudo para a gente, tá? Vou explicar primeiro como é que funciona o software, rapidamente, tá? O software vai funcionar o seguinte: quem fabrica engrenagem ou quem vai controlar a engrenagem normalmente vai ter os parâmetros, né? Você vai pegar o desenho lá da engrenagem, você vai ter lá o número de dentes, o módulo, o diâmetro base, o diâmetro primitivo, a norma que a engrenagem foi construída, a tolerância. Isso é o que você vai ter no desenho em papel, né? Ou no projeto. Como é que vai funcionar o software de medição? O software de medição, basicamente, você vai pegar esses parâmetros que estão no papel e jogar para o software. O que o software vai fazer, ele vai automaticamente, com esses dados, ele vai gerar o programa de medição da engrenagem. Então, você não tem que ficar preocupado, como é que eu vou tocar nessa peça, como é que eu vou programar aqui o movimento da máquina para medir engrenagem. O software faz isso tudo sozinho para você, você só tem que alimentar ele com as informações básicas da engrenagem. Informação básica, você não precisa colocar todas as informações. Ele tem um mínimo de informação que ele precisa lá para conseguir gerar o programa de medição. Uma coisa que eu queria destacar: quanto mais complexa a engrenagem, mais parâmetros você tem que colocar ali, tá? Então, por exemplo, você tem uma engrenagem cilíndrica, você vai colocar ali 4, 5 parâmetros, o software já consegue gerar o programa. Vou pegar um caso extremo, você tem uma engrenagem hipoidal, que é uma engrenagem mega complexa. Ali você vai ter que alimentar o software com uns 30 parâmetros ou mais. Quando eu falo 30, você fala, pô, mas é quase todos os parâmetros da engrenagem? Engrenagem hipoidal, a gente está falando aí de 5, 6 folhas de parâmetros da engrenagem. A gente está falando aí de mais de 100 parâmetros. Então, quando eu falo colocar 30, é bem pouco. O software consegue calcular a maioria dos parâmetros, viu? Então, no software a gente vai alimentar ele com informações, aí ele vai ter algumas configurações ali que a gente faz de quantos pontos é que aqui bate, o diâmetro da ponta que você vai usar, a velocidade de arraste que influencia um pouco. Aí você vai entrar alguns parâmetros de medição, parâmetros padrões de quem trabalha com máquina, a gente sabe que tem que colocar, né? Mas ele vai gerar o programa, ele vai gerar a medição completa. O negócio legal também do software é que ele tem a opção de você colocar norma. Então, quando você pega uma engrenagem normalizada, vai vir lá no desenho, essa engrenagem foi segundo a norma DIN e o número, né? O número e a classe. Foi segundo a norma ASME, segundo a norma ISO. Aí o que acontece? Como a engrenagem ela tem muitos parâmetros de construção, às vezes o pessoal fala, pô, mas tem 40 parâmetros, eu vou ter que ficar digitando um por um, depois eu vou ter que digitar tolerância. Se você tiver a norma, você vai entrar no software, digitar a norma e ele vai tolerar automaticamente, porque ele já tem as tabelas de norma dentro do software, tá bom? O que vai acontecer? Mandando isso aqui para o software, colocando a engrenagem lá em cima da máquina e dando start para a máquina medir, quando ela terminar, ela vai gerar um relatório. O relatório, ele é meio que padrão, tá? Para quem já controlou a engrenagem, ou se vocês forem falar um dia com alguém aí na indústria que fabrica engrenagens, esse padrão aí de relatório que eu coloquei na tela, depois eu vou explicar alguns gráficos dele com mais calma, ele é meio que padronizado por norma. Às vezes vai mudar de um fabricante ou outro do equipamento a formatação, vou falar fonte, tá negrito ou não, mas o formato, a sequência dos gráficos, o jeito de leitura, isso é normalizado, tá? Então, mesmo que você está acostumado a usar um outro equipamento de medição, se você vier porventura um dia tiver que vai usar um equipamento da Mitsui para medir engrenagem, você não precisa ficar assustado que o relatório vai sair praticamente padrão igual de qualquer outro equipamento, independente se é da Mitsui ou não. Os outros também costumam usar esse padrão aqui de relatório, tá bom? Por exemplo, no caso da engrenagem cilíndrica, né? A gente pode medir lá os tipos de engrenagem cilíndrica que a gente pode estar medindo. Eu dividi mais duas vezes aqui, ó. A gente tem as engrenagens inteiras, que são aquelas que ela tem 360 graus aqui de construção de dente, né? Ou até engrenagens segmentadas, igual da imagem aqui, ó. Eu não tenho dente de engrenagem em 360 graus aqui da circunferência, eu tenho só uma porcentagem. Dependente disso, o software atende, tá? Completo, todos os parâmetros da engrenagem ele consegue avaliar. E aqui uma tabela de normas que ele tem lá dentro do software para poder tolerar automaticamente. Vamos dizer que você tem uma engrenagem de uma norma que não tem aqui na lista. Ela tem uma norma especial aqui, ou tem uma engrenagem que não é normalizada, não tem norma e não dá para medir? Ah, a diferença é que quando você não tem uma norma definida para a engrenagem, ele vai pedir, falar, tudo bem, eu vou medir, se você quiser tolerar para
para sair colorido no gráfico ali, se está dentro, se está fora, aí você vai ter que digitar tolerância por tolerância. Então vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque talvez você tenha que digitar tolerância por tolerância. Mas a gente está falando aí de você gastar talvez 5 minutos a mais na hora de programar a engrenagem. Então não é nada gritante, tá bom? A engrenagem cônica. Por que eu estou falando isso aqui? Uma coisinha, deixa eu voltar um slide que eu esqueci de mencionar. O GearPack, o software de medir engrenagem da Mitoyo, ele é comercializado em partes. Então, a gente tem o GearPack completo, que mede todo tipo de engrenagem, ou a gente tem os módulos. Quem fabrica engrenagem cilíndrica pode comprar só o módulo de engrenagem cilíndrica, que é esse aqui que eu mostrei. Lembrando, ele vai medir engrenagem tanto inteira quanto segmentada, interna ou externa, se é dente reto, se é dente helicoidal, o que importa é o formato do corpo ser cilíndrico. Tá? Isso aqui, gente, aqui no Brasil, a gente está falando mais de 70% da indústria que fabrica engrenagem está inserida nesse meio aqui, que é engrenagem cilíndrica. Tá? A gente tem um outro módulo, que é o de engrenagem cônica. Quando eu falo cônica, está inserido no contexto tanto a bevel quanto a hipoidal. Então é qualquer tipo de engrenagem cônica, se é pinhão, coroa, se é bevel, se é hipoidal, ou seja, se é concêntrica ou excêntrica, se é dente reto, se é dente helicoidal, tá bom? Também controla todos os parâmetros de engrenagem, tem as normas aqui que ele atende também. Se o seu não tiver norma, você pode digitar ali sem problema. E a gente tem as engrenagens sem fim, né? Aquela worm gear que a gente conhece quando a gente vai estudar engrenagem, né? Mesma coisa, é outro módulo de engrenagem, tá? Controle geral da engrenagem também, tem as normas que ele atende. Então é o seguinte, são 3 módulos de medição de engrenagem dentro do GearPack. Então é como se fossem 3 softwares, tá bom? Um para engrenagem cilíndrica, um para cônica e outro para worm gear. Ou você pode ter esses 3 num só. Tem um pacotão que é os 3. A gente divide porque a maioria dos fabricantes de engrenagem... É difícil a gente achar alguém que fabrica engrenagem que fabrica os 3 tipos. Não estou falando que não existe. Tem sim, mas a grande maioria, principalmente aqui no Brasil, os fabricantes de engrenagem dificilmente fabricam os 3 tipos. É comum quase todos os fabricantes fazerem engrenagem cilíndrica e alguns outros fazerem também um outro tipo, como engrenagem cônica ou engrenagem worm gear. Mas cilíndrica, é difícil achar uma empresa que faz outro tipo de engrenagem que não a cilíndrica. A empresa ali faz o worm gear, mas com certeza ela deve ter engrenagem cilíndrica ali no escopo de fabricação dela também, tá? Seguinte. Agora a gente vai entrar num assunto um pouquinho mais técnico, que é explicar o critério para seleção de máquina. Como é que é o critério para me selecionar uma máquina tridimensional, né? Aqui eu vou ter que falar um pouquinho mais de parâmetros de construção de engrenagem, tá bom? Vou avançar aqui um pouquinho e eu já volto nesse contexto aqui. Deixa eu explicar isso aqui rapidinho. Isso aqui eu peguei um trecho de um relatório dimensional de engrenagem, tá bom? Isso aqui é um trechinho que tem alguns parâmetros aí. Então tá vendo esse gráfico em cima, ó, esses gráficos verdes aqui, ó? Aqui a gente lê, relatório de engrenagem, normalmente a gente lê de dentro, do centro da página para fora. Então, ó, esses 2 gráficos da esquerda são 2 gráficos de medição de perfil do dente. E esses 2 gráficos da direita são gráficos de medição do flanco do dente. Qual que é a diferença de perfil e de flanco? Quando a gente pega a engrenagem, você tem lá a envolvente, né, da engrenagem, né? Imagina, olhando a engrenagem de cima, você tem aquela envolvente, né? Esse pedaço envolvente aqui, que parece um raiado na engrenagem, isso é o perfil. E você medir ele na transversal, isso é o flanco. Estou colocando o dente de frente aqui, né? Ó, aqui, igual a minha mão. Então, olhando de cima, a gente tem o perfil. E olhando de frente, se a gente fazer uma seção transversal, de cima para baixo, ou de baixo para cima, tanto faz, é uma seção reta, isso é a linha de flanco. Então a gente mede os dois por quê? O perfil a gente mede para ver se o perfil está construído está correto, e o flanco a gente mede porque, por exemplo, uma engrenagem dente reto, ela tem que estar reta de cima a baixo. Então quando a gente mede o perfil é como se a gente estivesse medindo a retilineidade. Só que faz sentido eu falar retilineidade numa engrenagem de dente reto. Se fosse dente helicoidal não é retilineidade, porque ela vai ter um helicoide, que também é calculado. Tá bom?
Então a gente mede essas duas formas da engrenagem. Em cima disso que a gente vai calcular todos os outros parâmetros, tá? Aí como é que a gente lê o gráfico então? Eu coloquei dois gráficos aqui, ó, os dois de cima. Opa! Deixa eu colocar o mouse aqui em cima para vocês enxergarem, né? Esses dois gráficos aqui, ó, são da medição do perfil e esses dois aqui, ó, são da medição do flanco. Então a gente lê de dentro para fora, ó, do centro para fora. Então o gráfico da esquerda é o perfil esquerdo desse dente. O gráfico da direita é o perfil direito desse dente. Se a gente vier para os outros dois gráficos aqui, ó, que é o do flanco, ó, esse 17 do lado esquerdo aqui é o flanco esquerdo e o outro flanco direito. Que eu estou falando que são 4 gráficos que foram tirados de um único dente de uma engrenagem, tá bom? A gente vê ali pelos gráficos que eles estão aprovados, ó. Como é que eu sei que ele está aprovado? Vocês veem as duas linhas verdes? Ó? As duas linhas verdes são a faixa de tolerância. A linha vermelha é a representação do dente da engrenagem. Quando a máquina arrastou lá no dente, ela gerou esse perfil vermelho aqui, ó. Como é que eu sei que a engrenagem está aprovada? Só de bater o olho. Se essa linha vermelha estiver toda dentro das duas linhas verdes, está aprovado. Eu tenho duas linhas verdes que é a faixa de tolerância e a linha vermelha tem que estar dentro desse campo verde aí. Mas eu tenho isso numericamente também. Então, por exemplo, aqui eu vou tocar em 2 parâmetros de engrenagem aqui para explicar para vocês o critério de seleção. Engrenagem, como eu falei, ela tem vários parâmetros de construção, tá? Existem 2 parâmetros que a gente vai usar para definir a escolha do equipamento, que é o erro de forma do perfil e o erro de forma do flanco. O que acontece? Fazendo uma análise aqui. Quando a gente vai medir uma peça qualquer, por exemplo, imagina que eu tenho um eixo. O que eu vou controlar nesse eixo? Diâmetro, comprimento. Normalmente a tolerância do diâmetro ela não é tão apertada. Imagina a minha análise aqui, ó. A tolerância do comprimento também às vezes não é tão apertada. Mas, por exemplo, a tolerância da circularidade daquele eixo, normalmente ela vai ser a circularidade vai ter uma tolerância mais apertada do que o diâmetro ou do comprimento. Então, no geral, tolerâncias de erro de forma tendem no projeto a ser mais apertadas do que as tolerâncias dimensionais. E faz sentido, porque faz sentido eu ter uma tolerância de diâmetro de mais ou menos 1/100º e uma tolerância de circularidade de 1 milímetro. Porque, ou seja, a peça pode estar a meio milímetro de circularidade, ela vai estar aprovada na circularidade, mas no diâmetro com certeza vai estar fora, né? Porque no menor diâmetro e no maior diâmetro ela vai estourar a tolerância. Então, por isso que normalmente tolerâncias de forma, elas têm a tolerância, no projeto elas são mais apertadas do que as tolerâncias dimensionais. Por que eu falei isso? No caso da engrenagem é a mesma coisa. A gente tem vários parâmetros de construção da engrenagem, né? Módulo, diâmetro primitivo, diâmetro base, diâmetro de raiz. Só que as tolerâncias desses parâmetros, normalmente elas são mais abertas quando eu comparo com as tolerâncias de forma. Então, as tolerâncias mais apertadas nas engrenagens, por projeto, normalmente são o erro de forma do perfil e o erro de forma do flanco. Que são essas siglas aqui, ó, FF-alfa e FF-beta. Por que tem 4 parâmetros aqui, ó? FF-alfa 2 vezes? Porque é a tolerância do perfil direito e do esquerdo, e o erro de forma do flanco direito e do flanco esquerdo. Então isso aqui, por exemplo, eu tirei de um relatório de uma engrenagem que a gente mediu aqui outro dia, ó. Então, a gente tem a tolerância de projeto, né, ó, 16 microns ali para erro de perfil e 12 microns para erro de flanco. E ali o resultado que a máquina encontrou, né, ó. Então, tô dando pelo resultado numérico a gente vê que está aprovado. E graficamente a gente também vê que está aprovado ali no gráfico, né. Por que eu toquei nesse assunto? Vou voltar um slide aqui agora. Para a gente selecionar uma máquina de medir tridimensional para medir uma engrenagem, a gente vai usar o mesmo conceito que a gente usa para escolher instrumento de medição, por exemplo. Como é que a gente seleciona instrumento de medição para medir uma tolerância? Vamos supor, lá no meu exemplo de novo do eixo. Imagina que você tem um pino, um eixo lá com uma tolerância de nominal 10 milímetros, mais ou menos 1/10. Como é que você vai escolher se você vai medir com paquímetro ou com micrômetro aquilo lá? Então, você vai olhar a tolerância. A tolerância é mais ou menos 1/10, né? Então, se a tolerância é mais 1/10 ou menos 1/10, o campo de tolerância é 2/10, né? E que ele pode variar entre menos 1/10 até mais 1/10. Então, o campo é 2/10, que é 0,2 milímetros. O que você vai fazer para selecionar o instrumento?
A regra que normalmente a gente usa em metrologia é o seguinte, a gente divide esse valor, para escolher o instrumento ideal, a gente divide o campo de tolerância por 10. E para escolher o instrumento mínimo, o mínimo que eu preciso para medir, a gente divide o campo de tolerância por 5. Então, no nosso exemplo aí, uma tolerância de 2 décimos, 0,2, né? Se eu divido ele por 10, então 0,2 dividido por 10 vai dar 0,02. Então, eu estou falando que o meu instrumento de medição ele tem que ter o erro máximo de 0,02 milímetro, ou seja, 2 centésimos de milímetro. Então, por exemplo, nesse meu exemplo, um paquímetro serviria para medir. A incerteza de medição de paquímetro normalmente é 2 centésimos. Então, ele serviria para medir. Agora, se eu dividir isso por 1/5, por 5, né? 0,2, 2 décimos dividido por 5 vai dar 0,04, né? Que dá 4 centésimos. O paquímetro ainda atenderia, né? Usando esse mesmo critério, vamos trazer agora aqui para a nossa situação da engrenagem. Deixa eu avançar aqui de novo. Então, quando eu pego lá, por exemplo, ó, essa aqui é a tolerância da forma do perfil, ó, 16 microns, né? Então, eu pegaria isso daí e dividiria por 10 para me escolher o melhor equipamento para medir. Ou por 5 para me escolher o mínimo de equipamento para medir, né? Então, por 10 aí ia dar o quê? 1,6 micron, né? Então, o meu equipamento de medir ele teria que ter um erro máximo de 1,6 micron. Agora, se eu divido aí 16 micron por 5, vai dar o dobro disso, 1,62, 3,2 micron. Então, eu estou falando o seguinte, o meu equipamento que vou usar para medir essa tolerância, ele tem que ter o erro no máximo de 3,2 micron e o erro, o ideal de 1,6. Mas estando abaixo de 3,2, seria excelente. Então, usando esse critério, em cima das tolerâncias mais apertadas da engrenagem, a gente vai selecionar o equipamento de medir. Agora, vamos entender um pouquinho isso dentro do conceito de máquina tridimensional. Eu peguei 3 exemplos de máquina aí, tá? Peguei 3 máquinas do catálogo da Mitutoyo aqui, tá? De exemplo. Então, eu peguei a série Crista, que é uma máquina bem comum, que a gente tem bastante no mercado aí, é que a gente vende mais. Máquina de entrada. A Strato, que é uma máquina intermediária, superior à Crista, então ela tem uma exatidão maior do que a da Crista. E a Legix, que é a máquina mais precisa da Mitutoyo. Eu peguei um modelo lá da Legix qualquer para mim usar de exemplo aqui, tá bom? Então vamos comparar. Normalmente, incerteza de máquina tridimensional no catálogo, ele vem assim, ó, é uma fórmula, tá vendo? Uma equação de primeiro grau. Essa fórmula aqui, ó, a gente vai pegar no lugar do L e colocar um comprimento a ser medido. Então, por exemplo, vai dizer que você vai medir um diâmetro de 10 milímetros, qual que é a incerteza dessa máquina medindo um diâmetro de 10 milímetros? Você vai colocar no lugar do L o número 10 ali, ó. Então vai ficar 10 dividido por 3,33, depois você vai somar 1,7. Esse resultado ele é para mais ou para menos. E o resultado dessa fórmula já vai dar direto em microns. Então essa vai ser a incerteza para medir um diâmetro de 10, que você vai ter calculado. Só que essa fórmula que vai no catálogo, que é esse parâmetro aqui, ó, EMPE, que é cálculo de incerteza de máquina, ela é para calcular dimensões lineares. Para calcular erro de fórmula, essa fórmula não ajuda. Porque, por exemplo, quando eu vou medir, por exemplo, uma retilineidade, uma planeza, vamos medir uma planeza. A ponta ela vai arrastar em cima da superfície. A dimensão de planeza é uma amplitude, né? Então, ela vai pegar o ponto máximo e o ponto mínimo de altura ali no plano, né? Pô, na planeza, a ponta vai variar 1/10. Uma planeza um resultado pior. Você vai jogar 1/10 ali na fórmula, a incerteza vai dar bem baixa. Então, para medir, para calcular exatidão num erro de forma, essa fórmula não ajuda. Então, toda máquina tridimensional ela tem um outro parâmetro que a gente usa para avaliar a incerteza dessa máquina medindo erros de forma, que é essa sigla aqui, ó, MPEP. Tá vendo? Tem catálogo que vem escrito, às vezes pode acontecer de você pegar um catálogo e não... Todo catálogo de máquina tridimensional ele vai ter essa fórmula de baixo. Essa fórmula de cima não é todo fabricante que declara. Então pode ser que você pegue, da gente mesmo, pode ser que você pegue um catálogo geral, no catálogo geral provavelmente ele vai só essa fórmula de baixo. Se você pegar o catálogo específico daquele equipamento, eu não quero aquele catálogo geral grossão, eu quero catálogo geral, eu quero catálogo da Crista.
no catálogo da Crista, ele provavelmente vai ter lá o MPEP, que é a incerteza dessa máquina para medir erro de forma, que é o que a gente vai... Esse aqui é o que a gente usa para analisar o erro da máquina, para medir uma circularidade, uma planeza. No caso da engrenagem, aqui aqueles dois parâmetros, né? FF alfa e FF beta, que são erros de forma. Agora olha a comparação, ó. Uma crista genérica, ela tem um MPEP ó, de 1,7 micron. Uma extrato, ó, ela já cai bastante, a 0,7. Ela já ficou o dobro de precisão da crista, mais que o dobro, né? A Legix, ó, a Legix já é um tapa na cara, né? Ela já tem um MPEP de 0,4 micron, bem abaixo da crista. Então assim, pô, mas você tá falando em micron? Eu tô falando em micron, mas você vai ver que para engrenagem isso aqui faz uma diferença grande. Eu vou dar um exemplo, vou mostrar um exemplo aqui para vocês, tá bom? Lembrando que a gente tem a Rotary Table aqui, que ela pode ajudar a fazer cair essa incerteza aqui, mas isso é complicado da gente colocar aqui em valores, porque isso a gente tem que calcular. Para cada nomenclatura de engrenagem, a gente tem que calcular quantos por cento ela vai ajudar a cair esse erro aqui. Isso não dá para declarar genericamente aqui, tá bom? Deixa eu voltar rapidinho aqui na minha explicação, aqui, ó. Aquela explicação que eu estava dando a tolerância, a máquina, então eu estou falando para vocês o seguinte: a máquina ela tem que ter um erro de medição, uma incerteza, que seja entre 1/5 e 1/10 da tolerância de forma da engrenagem, né? Então imagina aqui, ó. Aqui é o gráfico do flanco, ó. Então, imagina as duas linhas verdes é a tolerância. Acho que aqui está mais fácil de explicar. Então, por exemplo, aqui, ó, tolerância do flanco aqui, ó, 0,12, né? Então, se eu olhar esse gráfico da direita que eu pus aqui, ó, essas duas linhas verdes, a distância entre elas é 12 microns, a distância entre elas. Aí, se eu pego esse 12 microns dividido por 10, eu vou ter aqui 1,2 micron. Então eu estou pegando essas duas linhas verdes e reduzindo a tolerância. Ó. Tá vendo essas duas linhas vermelhas que eu desenhei ali? Ó? Eu estou falando que a incerteza da máquina tem que estar entre essas duas linhas vermelhas aqui. Para mim ter certeza que o que ela vai medir, essa certeza vai afetar muito pouco, para mim ter certeza que essa engrenagem vai estar aprovada. A mesma coisa eu fiz a análise aqui no caso do perfil. Ó. As duas linhas verdes é a tolerância total. As duas linhas vermelhas é um décimo, no caso, a situação ideal, 1/10 desse campo, né? 10% dele. Se a incerteza da máquina ficar dentro disso aqui, quer dizer que essa máquina está no mundo ideal para controlar essa engrenagem. Tá? Agora eu vou pegar um exemplo prático. Estou falando bastante número, né? Vou pegar um exemplo prático aqui. Ó. O que acontece? Engrenagem normalizada, a tolerância também não é... A tolerância de engrenagem normalmente também é uma equação. O que vai acontecer? De acordo com o tamanho da engrenagem e a classe dela, a tolerância pode aumentar ou diminuir. Basicamente é o seguinte: quanto maior o diâmetro da engrenagem, maior o módulo, maior a tolerância. Se você pega e vai diminuindo esses dois parâmetros, diâmetro total da engrenagem e o módulo forem diminuindo, também o módulo e a classe. Tá? Se o módulo diminuir e a classe da engrenagem diminuir, a tolerância também vai apertar muito. Então eu peguei um exemplo aqui de uma tabela de norma. Ó. Eu fui lá e fiz uma simulação. Imagina uma engrenagem helicoidal com módulo 2, tá? Módulo de 2. Entre 2 e 3,55, porque na norma, qualquer módulo entre esses dois valores vai cair na mesma tolerância. Aí o que acontece? Para essa engrenagem, ó, eu posso, pela norma que eu usei aqui, foi a norma DIN, ó, 39621, 3962 na verdade, essa engrenagem módulo 2, na classe 1, ela pode ir da classe 1 à classe 12, né? Na classe 1, ela tem um erro de forma de perfil de 1,5 micron. Na classe 12, ela tem um erro de forma de 90 micron. Tá vendo a diferença? Então, o que vai acontecer? Fazendo uma comparação aqui ó, com o MPE da máquina, tá? Aqui eu fiz uma comparação com 1/5. Eu estou falando que a máquina, contanto que a máquina atenda pelo menos 1/5, né? Então, eu peguei a tolerância aqui, ó, do erro de... Eu peguei, se vocês olharem aqui na minha tabela, eu coloquei duas linhas de tolerância. A tolerância de forma do perfil e a tolerância de forma do flanco. Porque se vocês olharem, ó, na classe 1 as duas tolerâncias são iguais. Na classe 12, a tolerância de perfil ela é mais aberta do que a de flanco.
Então, como a gente está usando como critério a tolerância mais apertada para escolher o equipamento de medir, a gente vai pegar a tolerância mais apertada, que no caso é a do flanco, né? Não a do perfil. Então, eu peguei a tolerância do flanco e dividi por 5. Então, ó, 63 por 5, 12,6. 40 por 5, 8. 25 dividido por 5, 5. Então, eu sei que a máquina, o MPE da máquina lá, aquele erro da máquina, incerteza da máquina para medir erro de forma, ele tem que estar igual ou abaixo desse valor de 1/5 do erro do flanco. Com isso, ó, a gente separou aqui, ó, por exemplo, a crista, ela tem um MPE de 1,7, não é? Então, por exemplo, a partir da engrenagem classe 8, a crista atende, ó. Porque, ó, classe 8 tem 1,8, é maior que o MPE dela. Classe 9, 2,8. Classe 10, 5 micron. Qualquer valor acima da classe 8, a crista atende essa engrenagem. Agora, eu tenho uma engrenagem classe... Por exemplo, no Brasil é mais comum a gente ter engrenagens classe 6. No Brasil, a maioria dos fabricantes faz classe 6. Tem fabricantes de classe 5, tá? Mas a maioria é classe 6. Porque eu tenho a engrenagem classe 6, nesse exemplo aqui, módulo 2, tá bom? Classe 6, ó, a máquina ela tem que ter um MPE máximo de 1,1. Então, por exemplo, a crista para esse exemplo, ó, sem mesa rotativa, ela não atende. A Strato atende, ó. A Strato ela tem um MPE de 0,7. Ela tem de classe 4 para cima. Mesmo a Legix, se a gente olhar, ó, ela não chega na classe 1. Ó. Usando o critério de 1/5, hein? Se usar o critério de 1/10, fica mais apertado ainda. O critério de 1/5, que é o mínimo, né? A Legix ela atende uma classe 2. O que vai acontecer também? Aqui eu estou pegando exemplo de módulo 2. Se a gente pega engrenagens com módulos maiores, o que vai acontecer com a tolerância? A tolerância vai ampliando. Se eu pegar um módulo acima de 5 milímetros, por exemplo, provavelmente a Legix atende desde a classe 1 até a classe 12. Entendeu? Agora, voltando. Lembra que eu falei lá no começo? Máquina tridimensional não é o único equipamento que existe para medir uma engrenagem. A gente tem os equipamentos específicos de medição de engrenagem. Então, se você pega uma máquina que é específica de medir engrenagem, ela com certeza vai atender toda a gama. De 1 a 12 de qualquer classe de engrenagem. Muito provavelmente. Só que, como eu disse lá atrás, é uma máquina específica para medir isso, dificilmente vai ter assistência técnica aqui, é cara, normalmente esse tipo de equipamento é mais caro do que uma máquina tridimensional. E vamos lá, como eu disse, a maioria dos fabricantes de engrenagem no Brasil, ou mesmo no mundo, não faz engrenagem classe 1. A maioria aqui no Brasil é classe 5 para cima. Então, a maioria dos casos, que vai ser um módulo acima do que esse aqui que eu dei de exemplo, a crista, que é a máquina de entrada, muito provavelmente vai atender. Eu coloquei um exemplo mais apertado aqui para dar uma noção melhor para o pessoal que às vezes está usando máquina para medir qualquer tipo de engrenagem e tem que ficar atento, que pode ser que você está provando peça ruim, porque não é porque a máquina serve para medir qualquer tolerância não. O pessoal às vezes usa a máquina há tanto tempo que esquece de se atentar à incerteza de medição que você tem ali naquele processo, né? Lembrando, ó, esse valor aqui, quando eu coloco 1,7, isso aqui eu estou falando da melhor situação, que é o quê? Uma ponta fixa. Eu não vou girar o cabeçote. Quando você trabalha com indexação de cabeçote, que ele vai ficar girando e medindo em volta da peça, esse valor aqui vai aumentar um pouco, porque a gente tem incerteza de indexação do cabeçote. Por isso que tem gente que mede engrenagem só com um cabeçote fixo. Ou se você que tem uma máquina tridimensional com cabeçote indexável, porque querendo ou não, o cabeçote indexável abre um mundo de possibilidades, né? Ele pode piorar um pouquinho a exatidão quando você fica virando, mas peças que tem muitos lugares para acessar, ele vai medir muita coisa ao mesmo tempo ali para você, né? Numa etapa só. Só que você pode simular ele com um cabeçote fixo. Pode ser, eu uso no dia a dia virando, mas na hora de medir engrenagem, eu posso mandar ele ficar só para baixo. Aí eu meço só 4 quadrantes da engrenagem ali. O mínimo para a gente medir engrenagem são 4 dentes, tá? 4 vãos, na verdade. Que você faz um a cada 90 graus. No caso de uma engrenagem segmentada, a gente pega o trecho de segmentado e divide em 4. É o mínimo de vãos que eu tenho que medir para conseguir construir a geometria da engrenagem e analisar ela, tá? Não é toda engrenagem que a gente precisa medir todos os vãos, tá bom? A gente faz normalmente quando está no desenvolvimento, a gente mede todos os vãos. Quando a gente está no dia a dia, a gente mede menos vãos, né? É só para ter uma ideia se a engrenagem está aprovada ou não, tá bom? Pessoal, eu coloquei dessa forma aqui nos exemplos porque acontece muito do pessoal, depois que vê esses webinars nossos aqui, pedir apresentação para a gente. Então,
aqui eu vou deixar meu contato aqui, tá? Eu sou aqui o Spacini, aqui da Mitoyo, Rafael Spacini, meu e-mail é spacini@mitoyo.com.br. Se vocês quiserem mandar e-mail para mim, depois pedir apresentação, pedir uma ajuda, uma consultoria, para medir engrenagem, ou de outras coisas também. Meus colegas aqui, a gente. Às vezes eu não sou. Eu tenho mais especialidade em máquinas tridimensionais, mas se tiver com dúvida de uso de outro equipamento, um durômetro, pode mandar também, que eu tenho os colegas aqui que me ajudam também, né? Os especialistas de outras linhas aqui, né? Então, se alguém quiser depois dessa apresentação, me manda um e-mail pedindo aqui, eu mando uma cópia dela, tá bom? Eu mando em PDF, não vai ter a animação ali do GIF, mas para vocês usarem como material de consulta ajuda bastante, tá bom? O pessoal que assistiu, acompanhou a gente online aqui, daqui a um tempo o Mitoyo manda o certificado de participação. Não é imediatamente assim que acaba aqui a live, tá? Mas pode ficar tranquilo que vai chegar. Se você se inscreveu aqui, você teve que pôr seu e-mail, né? A gente só vai fazer a checagem de quem assistiu online, que a gente está mandando o certificado de participação das pessoas que nos acompanharam online, né? No entanto, esse vídeo aqui, essa gravação, ela vai ficar disponível aqui no site a partir de amanhã. Estou completando 24 horas aqui, amanhã essa apresentação vai estar disponível, vocês podem assistir ela depois, podem usar internamente para treinar algum funcionário novo que está entrando na empresa, tá? Semanalmente a gente está fazendo as lives aqui na Mitoyo, algumas às vezes apresentando algum produto, várias outras que a gente está fazendo apresentando uma tecnologia, algum conceito, né? Eu tentei falar aqui um pouquinho de medição de engrenagem em máquinas tridimensionais. Às vezes já fez live aqui de apresentação de medição de rugosidade, de medição com equipamentos óticos. A última que a gente fez foi de medição com equipamentos óticos. Aí a gente abordou todo mundo de equipamentos óticos, desde o mais simples, desde um projetor de perfil até uma máquina tridimensional ótica, né? Até o laser que faz digitalização. Então, isso que a gente já fez ficam gravados aqui. Semana que vem a gente tem nova live, novo assunto, tá? Semanalmente a gente está fazendo, logo mais eu volto para fazer uma outra apresentação para vocês também, tá? Fica meu contato aqui. E as pessoas que fizeram perguntas aí no chat, que talvez não tenha dado tempo de responder, assim, eu vou terminar a live aqui, o chat continua aberto, vocês podem estar colocando as perguntas de vocês. Fiquem sabendo, depois que termina aqui, a gente junta todas essas dúvidas, né? A gente vê as que não foram respondidas para a gente estar respondendo depois por e-mail, tá bom? As que foram respondidas no chat aí, se vocês ainda ficaram com alguma dúvida, postem de novo a pergunta aí, a nova dúvida aí, que depois que fechar o chat aqui, daqui a uma meia hora, a gente pega isso, faz um compilado todo aqui na Mitoyo para a gente estar respondendo depois, tá? Então fica aí meu contato, fico à disposição aí de vocês aí para futuras dúvidas, tá legal? Obrigado, gente. Até a semana que vem.